Seja bem-vindo aqui ao Boletim Corintiano, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite aí, obrigado pela oportunidade. Sou ouvinte do programa de vocês, estava ouvindo atentamente aqui e aí não pude resistir aos comentários e acabei ingressando Claro, não. de maneira até forçada aí, né? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Não, nós que agradecemos, viu, Eduardo? E assim, a gente está há um tempo já tentando, viu, trazê-los aqui e tinha ficado meio que para depois do dia 28 da apresentação, mas hoje que bom que você está lá na audiência aqui e pôde nos atender, viu? E vamos lá, a primeira pergunta aqui para o Fabiano Andreata, vamos lá. Eduardo, talvez a maior preocupação que a gente tenha é explicar o mecanismo que vocês vão ter na governança da Safiel para impedir aqueles movimentos conjuntos de alguns acionistas tomando o controle da Safiel e decidindo os futuros da Safiel nas assembleias. Explique em detalhes como é que funciona isso para evitar, por exemplo, eu que sou conselheiro do Corinthians, mas eu não posso ter cargo nenhum, eu vou lá, crio 150 mil CPFs laranjas e compro as ações todas. Como é que funciona este processo de seleção para evitar esse tipo de controle hostil, que eu vou chamar assim? Bom, obrigado pela oportunidade novamente. Primeiro, eu acho que essa pergunta é bastante pertinente. Nós fizemos uma série de camadas de proteção, porque, de fato, essa preocupação que vocês estão colocando é uma preocupação bastante legítima, né? E foi uma preocupação que norteou todo o projeto. Então, primeira coisa, para relembrar, né? A Safiola seria composta por um patrimônio do futebol do Parque São Jorge, né? Do clube associativo, né, que transferiria esse ativo para uma nova empresa, que é a Safiel. E, de outro lado, o segundo sócio, por doutor Self, teriam dois sócios. Um sócio, o clube associativo, o outro sócio, que é uma empresa de captação do recurso, uma empresa veículo, na verdade. Essa empresa, ela convidaria, naturalmente, né, mediante todo o procedimento legal, mediante o registro da oferta nos órgãos competentes, na CVM, evidentemente sempre com a anuência do Esporte Clube Corinthians, né? Ele teria que assinar um documento conosco, não vinculativo, um memorando de entendimentos, nos permitindo avançar para essas fases. Essa oferta ela seria feita, num primeiro momento, para pessoas físicas que tivessem algum vínculo com o Esporte Clube Corinthians Paulista. E qual é esse vínculo? O vínculo seria ou o adquirente das ações deveria ser associado do clube, né, atual associado, ou vinculado ao programa do fiel torcedor. É uma maneira que nós encontramos para comprovar o corintianismo daquele investidor, né? E não é o fiel torcedor que aí está, é um fiel torcedor remodelado, tá? Olha, talvez até o Carlos aqui, o Maurício, talvez até queiram entrar aqui também. Eles mandaram uma mensagem aqui, mas está à disposição. Mas vamos lá. Esse corintianismo, né, ele é provado com esse vínculo. No Corinthians, o fiel torcedor atual, ele é um programa praticamente de ingressos, né? Minha vida, minha história, meu amor. E a ideia é abrir uma nova possibilidade do fiel torcedor, que seria um programa de benefícios, um programa para justamente criar esse laço mediante uma assinatura por um período minimamente prolongado, tá? E isso nós atingiríamos muitos corintianos que hoje não fazem parte do fiel torcedor por residirem longe da capital, não frequentarem estádios por diversos motivos e sem naturalmente nenhum incentivo de aderir a esse programa. O fiel torcedor dedicado exclusivamente aos acionistas, ele permitiria que corintianos de fora de São Paulo, corintianos do resto do mundo, né? Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que nós recebemos de grupos organizados de corintianos que moram na Califórnia, que moram em Portugal, que moram no Japão, né? Quando é que eu vou poder comprar ações aqui, né? Então a gente acredita que realmente haveria aí uma potencialização muito grande desse aspecto. Bom, isso prova que ele é corintiano? Evidentemente não é uma garantia absoluta, mas evidentemente que é uma presunção com relativo grau de segurança de que aquele que é aderente a um programa de fiel torcedor não torce para outro time, né? Seria mais ou menos como eu exigir que todos os associados do Esporte Clube Corinthians fossem corintianos. Naturalmente que mais do que 95% são,
mas muitas pessoas são sócias hoje do clube associativo sem serem corintianas, para usufruir o clube, até por residirem próximo ou por terem filhos praticando algum tipo de atividade esportiva e etc. Esse é o ponto. Bom, a ideia, então, é que essa empresa de captação de recursos é formada ou oferecida exclusivamente aos corintianos, sejam de ações ordinárias, e elas serão oferecidas em 3 fases. A ideia é que haja um esforço muito grande para uma pulverização dessa oferta para os corintianos, justamente para que a própria pulverização iniba ou impossibilite, do ponto de vista matemático mesmo, a tomada de controle. Então, esse primeiro pote, que é o nome técnico que se dá, ele seria oferecido num primeiro momento para uma camada de torcedores ou de corintianos, investidores de base mais popular, né? Então seria ali definido um valor e uma quantidade de ações, algumas centenas de milhares de ações oferecida para esse público a um preço baixo, e começaria com R$ 200, né, até R$ 2.000, R$ 2.500, estamos definindo esses detalhes, né, R$ 2.000, para que as pessoas façam as reservas, tá? Então, até esse momento, nós não teríamos nenhum aporte financeiro. Até esse momento, haveria o procedimento junto com o Parque São Jorge, o memorando de entendimentos, avaliação, definição dos instrumentos contratuais, registro da oferta na CVM, tudo de forma não vinculante, abertura da oferta, né, a preparação, que seriam as reservas, as pessoas interessadas em investir. Preenchida essa primeira camada de investidores nessa camada popular, nós abriríamos o segundo pote para investidores um pouco mais qualificados que queiram investir um pouco mais. Então haverá um limite de número de CPFs ou de valor, o que atingir primeiro, e aí nós abrimos a segunda camada. Da segunda camada, da mesma forma, nós daríamos essa preferência para essas reservas, as reservas seriam feitas e, não atingido o valor, ou atingida aquela meta de CPFs ou de valor, nós abrimos a terceira camada. Essa sim seria para investidores profissionais ou mais qualificados, e é aqui que as pessoas temem isso, né? Então, que travas nós colocamos, né? A primeira delas é a restrição de que não poderá haver nenhuma reserva com direitos superiores a 1,8%. Tá? Esse 1,8% é uma planilha, tem todo um racional que mostra, primeiro, que praticamente vai ser impossível alguém comprar 1,8%. Né? Isso por quê? Porque o lote de ações dedicados a essa camada mais qualificada, né, que é a camada que vai investir, ou tem potencial de investir um valor que pode chegar a 1,8%, imaginamos nós, né, que nós teremos ali um número grande de pessoas. Esse número grande de pessoas, ele não permitirá que os interessados alcancem 1,8%. Né? Evidentemente que se eu tiver só 10 pessoas nessa camada, que a gente não acredita, né, 50 corintianos que queiram comprar 1,8%, que é a preocupação de todos, né? Talvez então com 50 corintianos eles tomem o poder. Isso não vai ser possível, porque o número de ações nesta camada, né, imaginamos nós, né? Temos esses estudos feitos aqui. Eles vão atingir um interesse tal, de modo que, havendo esse interesse numa quantidade maior do que o número de ações destinadas, haverá um corte linear proporcional. Então, não haverá possibilidade de corintianos atingirem, ou com muita dificuldade, sequer atingirem 1,8%. Tá? Então, tem todo um racional, a gente vai... Pois não. Só para clarificar esse ponto, Edu, desculpa interromper. Então, nesse nível 3, que seriam, sei lá, 10, 12, quantos corintianos fossem mais ricos, você tem um volume de participação que seria nesta camada? Porque, pelo que eu estou entendendo, o volume de participação de votação com voto nessa camada seria muito menor do que as outras duas, é isso? Eu não sei se é menor, mas na verdade há 3 blocos, né? A gente vai detalhar Sim. isso no dia 28, mas o bloco de investimento nessa camada, você tem naturalmente valores maiores, né? E naturalmente você tem, por serem corintianos com poder aquisitivo maior, né? Você tem um número menor de pessoas, né? Portanto, você tem a possibilidade de número menor de pessoas que queiram comprar aquele lote mínimo, tá? Se essas pessoas forem num número maior do que aquelas
necessárias para preencher esse pote, haverá um corte linear e, naturalmente, é como a gente faz em qualquer investimento, né? Às vezes o gerente do banco liga e fala, olha, vai ter um investimento X, uma empresa está oferecendo uma debênture, alguma coisa que o valha, e todo mundo está na fase de reserva, né? Talvez não saia, né? O gerente fala isso. Ah, tá bom, qual que é o investimento mínimo? Ah, R$ 10.000. Ah, então vou investir R$ 10.000 aqui. Aí ele te liga depois e fala, olha, a procura foi muito maior do que a oferta, a reserva aqui ela vai chegar em R$ 3.000, não em R$ 10.000, né? Então, a premissa de que basta querer comprar 1,8%, ela não é real, tá? Ela é praticamente inalcançável, tá? E aí as pessoas também caminham no seguinte ponto, né? Ah, Sallusti, mas e se as pessoas, imaginando que a gente supere essa etapa, tá? Que ela é matematicamente, nós vamos destrinchar isso, detalhar isso no dia 28, se as pessoas quiserem usar CPFs de grupos, né? De amigos Isso. e tal, e etc, né? Primeiro, esse 1,8 ele é um percentual, volto a dizer, que não vai ser alcançado, tá? O pote de ações deste grupo é de 30% do pote mais alto, 30% do total de ações, tá? Então há essa restrição, né? Esse 1,8 ele é um limite que alcança todo o núcleo familiar, né? Pessoas e parentes até segundo grau. Então não vou poder comprar 1,8 no meu nome, 1,8 na minha esposa e 1,8 em cada filho meu. Então é uma questão, digamos assim, no plano familiar. E teremos ali a impossibilidade também de aquisições por pessoas jurídicas, porque no fundo nós não sabemos, né? Esses dias mesmo saiu uma matéria dizendo que investidores do Atlético Mineiro eram fundos e atrás dos fundos tinham outros fundos e destes outros fundos, e lá na ponta a gente tinha lá dinheiro que não sabia bem de onde veio e coisa que o valha, né? Então aqui não, aqui é CPF, a gente vai ter isso bem definido e, portanto, impedindo que haja esse tipo de subterfúgio. De qualquer maneira, também haverá no estatuto previsão para impedimento de voto em bloco, tá? Então, imagino que vários corintianos se aliem, e aí pouco importa quanto cada um tenha, mas se haja ali se houver um grupo de corintianos que venham a adotar ali um comportamento de grupo e que passem a votar sempre no mesmo sentido, né? Os sistemas tecnológicos da Safiel identificarão esse comportamento sempre linear e ela poderá efetuar a suspensão dos direitos políticos das pessoas que votarem em bloco. Esse voto em bloco, esse acordo de acionista, que é um instrumento legal, ele é permitido se houver um instrumento nesse sentido, ele será vetado no nosso estatuto, tá? Então a gente também terá mecanismos de controle, como a CVM tem, né? Quando há um comportamento atípico, uma compra fora do padrão, num momento excepcional, para pessoas que não têm condição de comprar, a CVM ela identifica, né, um eventual insider trade, ou seja, informações privilegiadas para manipulação de mercado. Ela abre um processo administrativo e aplica a punição aos responsáveis. Nós teremos algo similar na Safiel para identificar eventuais comportamentos que identifiquem votos em bloco. E se isso for detectado, haverá previsão para suspensão dos direitos políticos. E daí por diante, comprovação de origem de recursos, né? Nós também faremos um mecanismo de compras de ações acima de um determinado valor, deverá haver comprovação da origem do recurso, declaração do imposto de renda, para justificar se não é recurso lícito, se a pessoa não é laranja, como vocês colocaram, né? Então tem que haver ali um mecanismo similar ao controle de lavagem de capitais e o que o valha.